Será que tá na hora de eu aderir ao shot? Tu toma antes ou depois do banho? Antes. Antes do banho, tá. Porque dá uma ativada às vezes no intestino, aí já ajuda legal, né? Então, cara, o shot, né? A galera é muito crítica do shot. Tipo, tem o seu time que gosta e tem o seu time que não gosta. Eu falo que eu entendo a substância e o que ela faz. Então, beleza. Ok, cúrcuma, que é uma das coisas que muita gente usa no shot, realmente, quantidades elevadas de cúrcuma são necessárias para ter os melhores benefícios, né? Que é o normal. Aí a gente associa com pimenta, normalmente pimenta do reino, né? Para trazer esses benefícios. Mas tem outras substâncias que eu tenho colocado bastante, que é o gengibre. O gengibre em pó, ele é termogênico, ele é um polifenol. A cúrcuma tem a curcumina, que também é um polifenol. O gengibre, ele é muito interessante porque ele tem esse efeito termogênico e ele causa essa sensação de esquentar. No início do dia, quando você sente calor de dentro para fora, isso te mantém acordado. Lembra do banho gelado? O banho gelado você entra em contato com o frio. Uhum. Seu corpo tem que esquentar. Os batimentos cardíacos começam a aumentar e jogar sangue nos seus tecidos. Então você começa a sentir maior quantidade de energia, né? Você começa a ficar mais em estado de alerta. O gengibre causa uma sensação parecida. E ele alimenta as bactérias boas do seu intestino. Por isso que muitas vezes eu coloco esses polifenóis. Outro polifenol que eu gosto bastante, o própolis, o extrato de própolis. E aí eu falo para as pessoas usarem extrato de própolis alcoólico, pingar umas 15, 20 gotas, que seria o ideal em cada Ele shot. tem álcool? É que o álcool faz preservar os antioxidantes, os compostos fenólicos. Pode por sim. Oi? Foi o meu. Os antioxidantes. Então, e tem ação prebiótica. Mas é literalmente álcool. É mais, na verdade, é só... Ele tem, acho que, 11% de álcool. Na verdade... Mas assim, você vai usar gotinhas. É 1 ml. Tá, entendi. Então, na proporção ali, sei lá, quanto que vai ficar? Vai ficar muito pouco. Muito né? pouco. Muito Tipo, pouco. talvez passaria no bafômetro. Mas, por exemplo, grávidas, crianças, aí eu já sugiro usar sem álcool. Tá. Aí nesse caso, só que aí ele preserva menos antioxidantes. Então, você tem que aumentar um pouco a dose. E é uma das coisas que mais ajuda o sistema imunológico. Porque muito do seu sistema imunológico deriva das suas bactérias boas do seu intestino. Na verdade, pela sua saúde intestinal, quanto melhor está a sua saúde intestinal, melhor você tem o seu sistema imune, tá? Justamente pelas bactérias. Mas você perguntou do shot. O que mais que eu coloco? Uma base ácida. Ou limão, ou vinagre de maçã orgânico. Por quê? Vinagre de maçã orgânico, ele também tem várias ações, você falou hoje para mim, de glicose. Uhum. É uma das coisas que mais pode controlar a glicemia, insulina, melhorar, por exemplo, a resistência à insulina. Tem uma paciente minha que ela já passou por 2 bariátricas, enfim, vários, né, todo um histórico e tal. Se não me engano, a glicemia dela estava uns 118, hemoglobina de 6,5, alguma coisa assim, 7, não lembro agora exatamente. Mas a gente caiu para 5,1 de hemoglobina glicada e para 93 de hemoglobina, de glicemia. Então a gente reduziu vários marcadores de insulina, de sensibilidade à insulina, com ômega 3 e o vinagre de maçã. Usados, claro, pontualmente, tal, antes das refeições, tal, para conseguir controlar as respostas glicêmicas que ela tem na alimentação. Beleza. O que mais que vai no shot que eu gosto? O cacau, como já comentei. Aí, às vezes, vai variar para algumas pacientes. Sei lá, maca peruana, eu não uso muito, mas algumas usam para questão de aumento de líbido, melhora de... Mas é aumento de líbido, né? Apesar de ter vários antioxidantes que são interessantes. Às vezes eu mudo tudo e coloco uma espirulina, alguma coisa assim, mais com um processo quelante. Lembra que a gente comentou da outra vez com quelação de metais pesados? Eu lembro, então, porque eu tomo uma espirulina antes de ir pro sushi. Você coloca hoje? Não, pô. Não, tá. Ainda não. Ainda não, beleza. Clorela também dá pra colocar. Carvão ativado. Tem gente que coloca, eu não gosto muito porque ele tem bastante... se for antes do japa? É. Pode ser. Pode ser. A glutamina também gosto de colocar para algumas pacientes, não é para todo mundo que eu coloco glutamina. Às vezes por praticidade eu coloco creatina, mas o básico ali geralmente é limão ou vinagre de maçã, um pouquinho de água, própolis, gengibre e ou cacau ou cúrcuma com pimenta do reino. Mas tu acha que esse shot matinal faz sentido para quem é faixa branca? Ou não? Sim. Sim. Sabe por quê? Não pela relação...
tudo bem, pela relação dos polifenóis, vai ajudar bastante, principalmente o gengibre e o própolis e até mesmo o limão. Mas sabe aquele gatilho que você me falou do banho gelado? É mais ou menos essa sensação. Ele se sente no comprometimento de ter feito uma coisinha interessante que foi moldando o restante do dia dele. Ele se põe em movimento, né? É uma gamificação quase. Exatamente. Eu acordo, mano, eu tenho aquele meu aplicativo lá, eu quero fazer os X, velho. Exatamente. Você se sente mal se você não fizer. Então você tem que fazer. É mais ou menos na mesma questão. Só que eu também não quero que o paciente faça aquilo e não faça mais nada. E eu não quero que ele deixe de fazer, putz, arruinei o dia todo. Não. Tipo, aquilo ali é só um pedaço. Só que você tem que continuar o restante do dia. E eu gosto de trabalhar essa sensação para ele se sentir bem, ele se sentir mais energizado, ele ter um tempinho antes de entrar o café. Por que o shot também é interessante? Porque, pensa só, Fermento, você dormiu, você ficou dormindo, você não se hidratou, você está produzindo um pouco mais de radicais livres, você está respirando e expirando gás carbônico. Toda essa reação, você modifica a gente cria uma espécie ativa de oxigênio, que a gente fala. Isso vem pela própria respiração. E quem faz isso, toda a nossa cadeia respiratória, nossa respiração celular vem das nossas células, vem das nossas mitocôndrias. Eu vou comentar um pouquinho sobre as mitocôndrias depois, mas tudo isso aí seria interessante, um bom momento para você entrar com compostos antioxidantes nessa hora. Lembra que eu te falei do estresse? Os polifenóis são basicamente isso na natureza criado pelas plantas. As plantas, elas não têm capacidade de se proteger do sol. O que ela criou? Ela, por si só, pelas adaptações, ela foi criando antioxidantes contra o ambiente. Porque senão ela ia torrar no sol. Porque ela não tem Fica com o braço de caminhoneiro. Ela não tem uma proteçãozinha. Então ela foi se protegendo dos raios UVA, UVB. Ela foi aumentando a densidade de nutrientes que tem ali. E aí, o que a gente faz? A gente consome aquilo e causa um certo estresse no nosso organismo. A nossa microbiota vai ter que transformar aquilo, biotransformar em compostos antioxidantes para todo o nosso organismo. Então, o que é interessante dos polifenóis? Eles têm uma seletividade com células tumorais, por exemplo, em estudos in vitro, né? E elas têm uma afinidade de conseguir gerar um processo oxidante para elas, ou seja, destruir aquelas células, só que no nosso organismo ela cria um processo antioxidante. Então meio que ela consegue selecionar células boas. Não que isso vai curar, obviamente, né? Não estou falando sobre isso, mas ela tem essa seletividade que mostra nos efeitos que ela tem dos polifenóis. E claro, a gente tem classificações de polifenóis, são os compostos bioativos dos alimentos. A gente vai ter larangerina, que é na laranja, frutas vermelhas, que tem muito, que são o mirtilho, o morango, a groselha, a camu-camu, tem framboesa, a amora, essas frutas todas, e açaí, que é a nossa berry brasileira. A gente tem compostos antioxidantes que se chamam antocianinas. A romã também tem, aqui no sul tem bastante romã, né? As uvas, tem o resveratrol, que é muito famoso, principalmente na casca da uva, o vinho tinto ou suco de uva integral, todos eles têm esse composto resveratrol. Claro que dependendo da quantidade que a pessoa necessite para reais benefícios, é tudo padronizado em estudos para ser encapsulado, tal, em sua padronização. Os flavonoides, não sei. Exatamente, os flavonoides são os polifenóis, entendeu? Ah, tá, entendi. Então o polifenóis seria como se fosse a classe, digamos assim, né? Entendi. Os flavonoides seriam abaixo, digamos, dentro dessa família. E aí você... o chá verde é uma das substâncias que mais tem antioxidantes. Então você tem a epigalocatequina galato. Essa substância em particular, é uma das que mais pode prevenir câncer, pode prevenir envelhecimento precoce. Tudo isso são coisas que as pessoas podem colocar na alimentação de uma forma barata. Então a pessoa fala, putz, não tenho dinheiro para investir em nada de suplementação. Pega cúrcuma, pega gengibre, em, sei lá, R$4 uma bandejinha desse tamanho, rala em cima do arroz, faz uma sopa com caldo, põe em cima dos ovos, coloca a pimenta do reino para absorver um pouco melhor a cúrcuma.
entra com esses compostos pelo menos para conseguir. O cacau não é uma coisa tão cara. Canela também é outra substância que tem polifenóis. O azeite, o que as pessoas podem fazer? O alho tem alicina e alina, que são um dos maiores antioxidantes, compostos polifenóis que a gente tem. Só que ele tem que ser cru. Aí é difícil de comer. O que as pessoas podem fazer? Amassa o dente de alho, uns 5, 4, sei lá quantos conseguir, joga dentro do azeite. A azeitona tem polifenóis, o azeite vai ter. Dentro ali, ele vai soltar essas substâncias e você tem um azeite, digamos, com substâncias funcionais. E fica gostoso, pô. Lá em casa é assim o azeite. Perfeito, então você já sabe aí, ó, já tá um degrau acima. Você, meu coroa, falou, pô, isso aí... acho que ele aprendeu já muito antigamente, assim. Porque eu gosto até do... Fica mais, parece que já tá temperada a comida até. Vem com o sabor do alho, assim. O sabor é bem melhor. O sabor é bem melhor. Então, é muito interessante. E aí, claro, você pode colocar aí na ervas, alecrim, manjericão, tomilho, que quiser, mas nessas ações, esses são os principais, né? Teve, né, ficou muito famoso a ativação de sirtuínas, que foi a dieta lá da Adele, lembra daquela atriz lá? Atriz não, cantora, Adele. Ah, tá. Adele. Não sei, Adele tem uma pronúncia... não sei como é que se fala. Não, em inglês seja Adele. Eu sou muito brasileiro. Enfim, e ela fez uma dieta que é ativação de sirtuínas. Basicamente, é utilizar todos esses polifenóis. Inclusive, ela tinha chocolate amargo na dieta. Vinho, frutas vermelhas e por aí vai. Tu consome álcool? Cara, é raríssimo. A última vez deve ter sido no casamento de um amigo no ano passado. Porque não faz nem... Eu não gosto do jeito que divulgam, porque, tipo assim, que falam, não, porra, mas o vinho tem uns flavonoides, mas é tipo tu me falar assim, cara, bebe gasolina porque tem, sei lá, velho, tem magnésio, tá ligado? Tipo assim... Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, assim,